Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo número 8. Atos 27, a partir do versículo de número 8. Nós vamos ler do 8 até o versículo 12. Vamos ler. Atos 27, capítulo 27, versículo 8. Diz assim: E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Porto, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião, ele cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento, da África e do couro, e invernar ali. Somente até aqui. Meus irmãos, nós temos aqui mais uma vez um outro exemplo da palavra da sabedoria. Nós só queremos relembrar para vocês: a palavra da sabedoria não é a sabedoria total de Deus, é somente um fragmento. Uma parte da sabedoria de Deus é dado a um dos seus filhos quando Deus quiser. Essa palavra da sabedoria, que é uma parte da sabedoria, por isso que diz que é uma palavra, quer dizer um fragmento, uma parte de um todo. Sabedoria total é Deus. Então ele pega uma parte daquilo que pertence a ele, e ele dá a um de nós, conforme o Espírito Santo quer entregar. E aqui essa palavra da sabedoria, como nós sabemos e aprendemos, sempre quando ela estiver em manifestação, ela vai trazer revelação, pois ela é um dom de revelação. Ela vai trazer revelação lá do futuro, nunca de algo passado ou de algo presente, sempre do futuro. Do passado e do presente é a palavra do conhecimento, do futuro, palavra da sabedoria. Então veja bem, eu vou repetir a leitura no verso 10. Olha como se expressa o apóstolo Paulo: dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Eu sei que foi sobrenatural a maneira dele ver. Ninguém vê o futuro de maneira natural. Isso é de maneira sobrenatural. Já que nós estamos tratando aqui de um evento que ainda vai acontecer, estamos tratando do futuro. Agora, como foi que Paulo viu? Você pode ver muitas coisas de várias maneiras. Todo cristão, ele tem o Espírito Santo para guiá-lo. A palavra da sabedoria, ela pode se manifestar através do Espírito Santo, no seu espírito, simplesmente falando para você. Pode vir através de um sonho, de uma visão. Nós vamos tocar um pouquinho mais nisso à frente. Então não importa a maneira que ela vem, ela sempre vai trazer revelação do futuro. Ele simplesmente pode nesse momento ter, captado em seu interior a voz do Espírito que mostrava para ele algo que viria no futuro. Mas de alguma maneira Paulo está dizendo: eu vejo, estou vendo, Não queria dizer que era com seus olhos físico, mas ele conseguia enxergar isso. Aleluia. Estava vendo o futuro, estava vendo o que ia acontecer com relação à viagem deles. Vejo que a navegação vai ser trabalhosa, com danos não somente para a carga, mas também para as nossas
vidas. Quando nós, e eu sei que você já leu todo o relato, sabem que se eles tivessem dado ouvidos àquilo que Paulo, através do Senhor, tinha falado para ele, tinha evitado grande desperdício, até financeiro. Perderam praticamente o navio, perderam a carga, e só não perderam a vida, porque depois passaram a ouvir Paulo. Mas eu quero aqui sair um pouquinho, ok? Quero sair com vocês um pouquinho, para falar algo, dentro do assunto da palavra do conhecimento. Eu quero que vocês entendam algo. Ninguém pode entender os mistérios de Deus através do pensamento, através das ideias, através da lógica, através em si só da experiência, ok? Sabe, essas coisas são construídas aqui nesta terra, essas coisas são adquiridas aqui nesta terra. É importante você ter experiência, é importante você ter sabedoria nas coisas, é importante você saber lidar com as coisas, mas eu quero dizer algo aos irmãos. Quando se trata das manifestações do Senhor, as nossas ideias, a nossa inteligência, a nossa mente, o nosso emocional, amado, não tem nada a ver. É aqui onde muitos erram. Nós temos pessoas inteligentes, nós temos pessoas sábias, só que muitas vezes elas querem trazer, para entender os fatos da Bíblia, eles querem trazer o mesmo princípio. Amado, você pode até mesmo, você tem uma empresa, você fazer uma entrevista com alguém, com os candidatos, e ver ali até aqueles que são mais inteligentes, ok? Aquele que se expressa melhor. Você pode até fazer uma boa seleção desse jeito, mas eu quero dizer, para saber segredos espirituais, amado, isso não vale. Você precisa entender e olhar como Deus olha, mas para olhar como Deus olha, você precisa ter comunhão com o Senhor. Então nós temos aqui o quê? Nós temos um fato, que entre aquilo que Paulo estava vendo, e ele estava vendo através do Espírito, e aquilo que eles conheciam no âmbito natural, porque veja bem, somou-se alguns fatores. A Bíblia diz que o lugar onde ele estava não era cômodo, ok? Se o lugar não é cômodo, já há uma insatisfação no âmbito natural. A nossa carne gosta, sabe, da coisa cômoda, sabe, daquela tranquilidade, daquele bem-estar. A nossa carne, ela vislumbra essas coisas, aleluia. Em um certo sentido, não tem nenhum mal, mas quando isso quer ultrapassar as coisas do Senhor, aí não podemos dar lugar, aleluia. Então realmente o lugar não era tão propício, a estalagem, a hospedagem, ok, não era tão boa, o deitar, a cama, enfim, o conforto deles não era tão bom. E eles estavam acreditando no piloto. E aí uma série de coisas começaram a contribuir. De repente a coisa fica mais tranquila, né? A ventania fica muito menor, tranquilo. Aí o piloto vem e diz, olha, tranquilo, pelo que eu conheço, pela minha experiência, dá tranquilo. E a gente dá para navegar, e tem um lugar que é muito melhor do que aqui. Aleluia. E então todos esses fatores contribuíram. E quem era Paulo? Um prisioneiro. Então eles não deixaram, ou seja, eles deixaram de olhar para a sabedoria que veio através de Paulo, para olhar para a inteligência e a habilidade e a prática do piloto. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa: se vocês quiserem andar com Deus, algumas vezes, ou todas as vezes, que o Espírito Santo falar, ou que você perceber isso no seu espírito, você, ainda que toda circunstância fale diferente, você precisa seguir aquilo que o Senhor lhe mostrou. Nesse momento, a sabedoria, a sua inteligência, ok?
ela não consegue ultrapassar aquilo que Deus está lhe revelando. Você precisa colocar de lado, e eu vejo muito isso acontecendo no meio do povo de Deus. Eles acham algumas coisas, eles pensam, eles têm algumas ideias que são boas no âmbito natural. Você pode ver, amado, primeiro o rei de Israel foi escolhido, a princípio não era nem da vontade de Deus que eles tivessem rei. Mas eles insistiram porque eles viam as outras nações com o rei. Então eu quero também um rei. Só que se vocês querem um rei, então vou dar um rei a vocês. E eles ficaram orgulhosos, porque o rei que ele escolheu, fisicamente, o camarada era muito bonito. E ele era muito alto, então é todo um lado que agrada ao lado carne. Eles tinham orgulho de dizer que Saul é o rei de Israel. Só que como Saul começou a sair fora dos princípios de Deus, e eles tiveram que escolher um outro rei, e eles vão à casa de Jessé, e lá Davi, em âmbitos naturais, ele era o último da lista. Praticamente, quase quando a gente lê a história, praticamente eles esqueceram de Davi. Até o pai, a família, estão aí. Mas não tem, sou profeta, mas não tem ninguém. Não tem nenhum outro, né? Porque Deus não se engana. Mais ou menos era isso que o pai dizia. Quase não pensei naquele dali. Aquele dali ser rei, né? Tem um outro, está aí, está pastoreando. Ninguém se senta antes dele chegar. Então, fisicamente, Davi ele foi o último dos irmãos. Espiritualmente era o primeiro de Deus. Deus olha diferente. Nós temos que aprender a olhar para as coisas de Deus como Deus olha. Sabe, não é porque uma congregação é tão grande que ela é a melhor. Também não é porque ela é tão pequena que ela é a melhor. Ok? Temos que ver isso. Não é isso que faz com que Deus esteja operando. É sempre a sinceridade, é sempre o buscar de Deus. Então as pessoas têm essas ideias. Olha, eu falei, fulano tem a mesma opinião, o outro tem a mesma opinião, tem 10 com a mesma opinião e um só com a opinião diferente. Ok, se aquele um só que está com a opinião diferente está sendo guiado por Deus, ele está certo. Se vocês perceberem, a maioria aqui, a Bíblia relata que a maioria estavam contra Paulo. Olha o que é que diz aqui, verso 12: e como aquele porto não era cômodo para invernar, ok? Não trazia comodidade, não trazia aquele atrativo no lado natural para a carne, os mais deles, foram muitos, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia. Então era a maioria, eram os mais deles. Que nada, rapaz, vamos para frente. Aleluia, temos que entender isso. Você precisa entender uma coisa: quando a verdade lhe for revelada, ainda que você seja a última pessoa da terra, você tem que ficar com essa verdade. Quando Jesus Cristo me revelou que Cristo tinha levado as enfermidades, eu não tinha lido livro nenhum, de nenhum autor, a não ser a Bíblia, que falasse que Cristo tinha levado as enfermidades. Eu praticamente nunca tinha lido um livro de um autor, ok? Extra, ou seja, fora da Bíblia. Mas eu li na Bíblia, em Mateus 8, a partir do 14 até o 17, que Cristo levou sobre si as minhas enfermidades. Só que aquilo foi contra todos os crentes da minha cidade que eu conhecia. Ninguém falava a mesma coisa. Todos eles interpretavam esta verdade, eles interpretavam como eles queriam. Simplesmente era um conhecimento que passou não da Bíblia para eles. Sabe, é como aquele conhecimento que diz passou de pai para filho, e muitas vezes, quando eu falo pai para filho, muitas vezes não é um conhecimento correto. Embora os pais, eles queiram passar para seus filhos, ok? O conhecimento, o conselho correto. Mas, às vezes a gente vem recebendo como se fosse tradição e não
paramos para analisar. Então, graças a Deus, que se não fosse o Espírito Santo me convencendo no interior, eu tinha andado conforme a multidão dos crentes. Na verdade, eu durante pelo menos 3 ou 4 vezes, eu me propus a olhar para aquilo que Deus estava me revelando e dizer, não pode ser Deus me revelando. Por quê? Porque era eu vendo aquilo contra todos os outros cristãos que eu conhecia da minha cidade. E eu, como uma pessoa nova, isso foi no primeiro mês de evangelho. Então muitas vezes na minha mente vinha assim, será que só você está certo e o restante está todo mundo errado? Eu sei que existe uma sabedoria no mundo, que quando todo mundo está falando algo diferente, e só você, vendo algo, você deve parar para analisar melhor. Isso é sábio. Porém, isso não quer dizer que eles, o todo, não estejam errados. Você precisa entender isso. Então, muitas vezes, o que foi que eu fiz? Eu não olhei para aquilo que Deus estava me dizendo. Na verdade, eu não sabia nem ouvir direito o Espírito Santo. E eu não sabia nem direito que era o Espírito falando comigo. Era muito novo tudo naquela época. E eu desistia, eu comentava com Joselita, que é minha esposa, falava, deve ser bobagem, eu dizia várias vezes a ela. E eu propunha aquilo comigo mesmo, eu dizia assim, eu não vou mais não, isso aqui é bobagem. E eu, me desarquivava daquilo. Sabe quando você se propõe a algo, você diz, não, esqueci isso. Você conhece que você esqueceu? Eu olhava para mim e dizia, não, eu sei que eu esqueci. E eu esquecia literalmente, ia levar a minha vida, estudando a Bíblia, buscando. Até que, quando eu estava em estreita comunhão com Deus, no momento que eu ficava em mais comunhão, a voz do Senhor novamente vinha até mim, sem que eu estivesse pensando. Sabe o que você não está pensando naquilo, você não está fazendo projeto para aquilo, e aquilo de repente vem dentro de você, e você, meu Deus. Só que a voz do Senhor é muito interessante. O Senhor disse que a gente ouviria a voz dele, as ovelhas dele iam seguir a ele. A voz do Senhor Jesus, ela é diferente. Ela é algo muito convincente. Então quando vinha aquela voz, eu dizia, não é possível, que é muito forte. E eu disse, deve ser verdade, mas quando eu tentava querer junto com aquela voz a aprovação dos demais que eu levava, e aí eu ia procurar saber dos líderes, dos irmãos mais experientes, com mais tempo de evangelho, todos eles falavam diferente. Então novamente vinha na minha mente a dúvida e dizia, não posso estar certo, eu devo estar ouvindo alguma coisa diferente. E aí novamente eu esquecia. Fiz isso durante 3 ou 4 vezes, até que aquela voz foi falando mais forte, e eu percebi que não tinha como não ser de Deus. Então eu disse, ok, já que o Senhor está me dizendo isso, agora me ensine como viver esse princípio. Eu já estava convencido que realmente era Deus e que era bíblico. Hoje em dia nós temos, a maioria dos crentes sabem que Cristo levou as enfermidades. Agora eu quero vejam quantos vivem na prática esse fato. Não são muitos. Porque saber é uma coisa. A primeira parte para você crer realmente no Senhor é adquirir um conhecimento. Primeiro a sua mente concorda, mas você precisa dele vivo no seu espírito. Então nós temos muitos cristãos concordando mentalmente com as verdades de Deus, mas nós temos poucos que vivem a verdade de Deus. Eu ousei viver essa verdade da cura, e por isso, com 6 meses a 8 meses, Ele me revelou, e eu comecei a viver a cura divina, e a vivo há mais de 27 anos, graças a Deus. Aleluia. Então, amados, é muito fácil olhar as circunstâncias, é muito fácil olhar o que está de redor de você. Às vezes você diz, não tem como não ser Deus falando comigo, porque tudo indica que é, porque fulano está vendo, Beltrano está vendo, e você começa, está tudo se encaixando. Amado, eu quero dizer uma coisa para vocês, não é porque a outra pessoa está vendo igual, que é Deus. E vou dizer uma coisa a vocês,
o momento mais fácil de ser enganado é o momento de necessidade. Jesus tinha passado seus 40 dias de jejum, sem comer. Olha que coisa. O que é que Satanás diz a ele? Transforma essas pedras em pães. Amado, tudo que Jesus queria fazer ali com 40 dias era comer. Então, aquilo foi muito sério. Sabe, ele não pegou Jesus com a barriga cheia, né? E aí diz, transforma em pão, porque depois que você está saciado, amado, o que você não quer fazer é comer. Mas espera ali 40 dias. Eu já passei 15 dias de jejum. Não foi total, mas foi quase total. Eu tomava líquido, mas na questão da comida foi quase total. Eu posso dizer uma coisa a vocês, e eu que não sou muito de comida, mas eu nunca esqueci um pão que uma padaria fazia na cidade de Atalaia. Meu Deus, até hoje eu penso que era o melhor pão que foi fabricado no nosso país. Ele era mais bonito, eu lembro do brilho dele. Meu Deus, como é que eu posso? E era o pão, lá chama pão francês, aqui chama pão de sal, né? E era o pão francês, se fosse um pão, né, o doce, né, ele brilha mais, eles passam alguma coisa que brilha. O francês, na minha visão, ele brilha. Até hoje, quando eu lembro da cena, eu lembro do brilho. Meu Jesus. Eu posso dizer que Jesus, depois de 40 dias, você quer comer, amado, qualquer coisa. Aleluia. Então é nesse momento que Satanás está ali chegando, para que a tentação, ela seja colocada em um nível mais elevado. Aleluia. Então você precisa entender, se você quer fazer aquilo, é porque Deus realmente lhe revelou, ou porque já há uma atratividade para a sua carne. Porque quando a nossa carne ela se sente atraída, é muito fácil dizer Deus, é claro. Sabe, você está financeiramente fraco. Imaginemos, é só uma suposição, não tem ninguém fraco financeiramente, somos fortes. Mas de repente, alguém se apresenta querendo lhe emprestar, fazer alguma coisa. Tudo que parece é que Deus fez aquilo. Ok? Porque eu estou precisando, uma pessoa vem, né? E aí a pessoa... Uma vez eu ouvi um testemunho de alguém que estava para investir na vida de um irmão. Ele ia fechar um negócio. Até que teve uma visão, Jesus apareceu e disse: não aceite, não aceite. Se você aceitar o dinheiro deles, você vai ficar preso a eles. Isso é uma armadilha, você não está vendo, mas é. Eu vou providenciar o dinheiro para você, para que você fique livre. Eu sei que não é obrigado que tudo saia como testemunho desse irmão, mas o que nós queremos falar aqui é que não podemos ser levados em si pela aparência. Se a aparência concordar fortemente com o que a Bíblia diz, com o que o Espírito está lhe falando, amém. Aleluia. Se não, esqueça. Mas vigie sempre nessa questão de Deus está falando comigo. É importante entender que você precisa olhar o que a minha carne, com que ela está sendo atraída nessa questão. Ok? Para saber que Deus tinha um ministério para mim aqui, por exemplo, no Nordeste. Enquanto eu estava em São Paulo, todos os meus desejos naturais estavam envolvidos em São Paulo. Eu estava perto da minha mãe, estava perto do meu pai, estava perto dos meus irmãos. O meu pai tinha me dado o terreno. Eu estava com dinheiro para construir. Eu estava com negócio. Podia transferir meu negócio. Aleluia. Sabe, minha esposa não estava brigando comigo. Tudo estava tranquilo. Sabe, as minhas entranhas, vamos assim dizer, estava querendo ficar ali. Durante dias,
eu descia, olhava o terreno, e a minha carne queria, e minha mãe conversava, e eu queria estar perto dela. Mas algo lá dentro de mim, contra todas as minhas emoções, dizia: você precisa ir para o Nordeste, começar a obra no Nordeste. Até mesmo a minha mãe, sem perceber, disse para mim: meu filho, você vai fazer a obra de Deus do mesmo jeito aqui em São Paulo. Amado, aí os crentes se enganam. Eles dizem: não importa onde eu faça, o importante é que eu faça a obra de Deus. E eu quero dizer, importante fazer a obra de Deus e fazer no lugar que Deus quer. Você vai prestar conta se fizer no lugar que você quer. Vou dizer algo melhor e vou dizer pelo Espírito: se você fizer a obra de Deus, gastar a tua vida fazendo a obra de Deus, mas fazendo no lugar que Deus não mandou, todo esse trabalho vai ser queimado como a palha. Não vai ter galardão para esse trabalho. Talvez esteja assustando alguém, mas vocês precisam entender que existe um plano de Deus para cada um de nós. Existe um propósito de se fazer algo, e que se você não seguir o plano dele, o propósito dele, não haverá recompensa, ok? Você não vai receber os galardões que Deus planeja para vocês. Então você precisa fazer a obra de Deus e fazer como Deus quer, não como você quer, não em cima dos seus projetos. Não deixe eu casar, não deixe que eu tenha filhos, não deixe que eu junte muito dinheiro, aí eu vou fazer. Não importa, não há sabedoria nisso. Pastor, mas eu junto um dinheiro e aí eu começo, vai ser tudo mais fácil. Deus falou para você que você juntasse dinheiro e assim começasse? Porque se Ele disse para você, amém, não tem nada. Mas se Ele não disse, querido, eu quero dizer que você vai prestar conta, porque está começando num tempo errado, às vezes no lugar errado. As coisas de Deus é muito séria. É conforme Deus está falando conosco. Então, depois da gente ter falado isso pelo Espírito Santo, aí eu quero voltar agora sobre a palavra da sabedoria. A palavra do Senhor diz que de alguma maneira Paulo viu. Ele viu algo no futuro. E ele viu através do Senhor. Aquelas pessoas que estavam envolvidas não acreditaram. Não havia atratividade para aquilo. E aí eles continuaram a navegação. E nós sabemos da história e do relato, que eles só não perderam a vida porque depois o Senhor, o anjo do Senhor esteve com Paulo, e depois que eles viram agora que estão para morrer, estão em desespero, ok? Praticamente lançaram já as cargas que tinha nada mais para perder nesse lado a não ser a vida. Ele disse: olha, convém acreditar nesse homem. E aí, graças a Deus que eles acreditaram e foram poupados as vidas, ok? Precisamos só ouvir o Espírito Santo. Respeitamos a todos, mas precisamos ouvir a Deus, ok? Aquilo ali era uma palavra de sabedoria. Estava falando sobre aquilo que viria. Se aponta para o futuro e traz a revelação, a palavra da sabedoria está envolvida. Ainda em Atos, no capítulo 27, não fecha a tua Bíblia, no versículo 21 e 26, diz assim: havendo já muito que se não comiam, alguns aqui acreditam que eles até jejuando estavam, ok? Acredita-se que eles estavam até jejuando, já no momento desse, para ver se escapavam com vida. Mas, ok, eles não estavam comendo, é isso que a Bíblia está dizendo. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição.
muitas vidas foram destruídas, muito dinheiro perdido, muitos casamentos foram desfeitos. Sabe por quê? Porque não ouviram Deus. Aleluia. Muitos. Sabe, eu não sei o que acontece com a maioria dos cristãos, mas a maioria deles não sabem ganhar seus familiares. Eu vou dizer algo a vocês. Eu entendo aquilo que a Bíblia diz, o profeta de casa. O profeta não tem honra na sua casa, na sua pátria. Mas existe uma coisa que é maior que tudo, que é Deus. Quando nós vivemos em Deus, em um nível de excelência espiritual, forçosamente os nossos familiares verão isso. Talvez eles não estão vendo tanto nível de excelência espiritual em vocês. Por isso, não há mudança como se deve. Eu fui o primeiro na minha casa a aceitar Jesus. Além de exercitar a minha fé, quem esteve perto de mim, recebeu, e eles viam na minha vida. Os seus pais, os seus irmãos, os seus entes queridos precisam ver vocês orando e muito. Eles precisam ver você lendo. Eles precisam ver o seu porte. Se isso não for forte na sua vida, eles não desejarão a mesma vida que você tem. Aleluia. Ainda que você esteja falando, o seu proceder tem que ser na imagem do Senhor. Se vocês fizerem isso, eu digo uma coisa, vão conseguir, ainda que não seja na primeira semana, nem na segunda, nem nesse mês, mas vão conseguir. Unido à fé de vocês, à crença de vocês em Deus, vai haver transformação. Mas eles precisam ver isso. A palavra do Senhor diz que eles não prestaram atenção naquilo que Paulo estava dizendo, embora Paulo com certeza desse testemunho. Seria sábio que eles assim fizessem, então estavam perdendo agora toda a carga, isso representava dinheiro, mas se eles não tivessem olhado para aquilo que Paulo está dizendo, até suas vidas seriam perdidas. Precisamos entender uma coisa, que Deus vê tudo e Ele é aquele que quer trazer os livramentos. Mas é preciso quem está recebendo a revelação, é preciso que se coloque para mim, para você, o livramento está ali. Você precisa estar ali na hora que Ele disser para você. Aleluia. Você percebe que Deus queria, porque quando Paulo diz eu vejo, ele já queria evitar o desperdício antes. A maioria dos crentes não sabem entender aquilo que estão lendo. Deveriam saber, porque tem o Espírito Santo e ninguém no nosso meio é maior ou melhor que o outro. Mas a maioria não dá a mínima. Dentro do texto está provado que se Deus está dando e Ele deu a revelação antes do fato acontecer, Ele queria poupar o navio, a carga e a vida deles. Mas por eles não ouvirem e fazerem do jeito dele, já começaram a perder. Aí vem aqueles que se intitulam os sabidões. Não, quando Deus fala uma coisa, se for de Deus, aí, meu irmão, acontece. Tem gente vivendo na ilusão de algumas revelações, e muitas delas nem foi o Espírito Santo. Mas ainda que seja o Espírito Santo, você precisa contribuir. Eles precisavam contribuir, não saindo daquele lugar. Deus traz a revelação, mas não vai nos amarrar. Ele não vai prender as nossas pernas. Ele não vai colocar e vai prender a sua voz.
Ele vai lhe dar a revelação, mas a maneira de Deus trabalhar é nunca nos forçar. É preciso entender isso. Isso é o respeito que Deus tem conosco. Ele está aí anunciando que Cristo é o Salvador. Se a pessoa quiser recusar Jesus, tem direito. E Deus não vai forçar ninguém. Porque se Deus forçasse, todos seriam salvos. Mas as pessoas têm direito. Se não quiserem Jesus, tem direito de recusar, ok. Só que vai perder o céu. Porque só vai para o céu com Jesus. Aleluia. Então precisamos entender. Depois que a revelação vem, depende de quem está ouvindo ou está envolvido. Sabe, ceder aquela revelação. Andar junto com a revelação. Se não quiser andar junto com a revelação, ok, é um direito seu, mas não pode receber os benefícios da revelação. Então agora está aqui eles, e aí mais uma vez, graças a Deus que Paulo está nesse navio. O homem de Deus de fé está no navio. E Deus tem um plano e um projeto. Novamente, a palavra do Senhor vem aqui se manifestando no verso 22. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo. Consegue ver a revelação de Deus aqui? Você está em um navio, ou naquilo que está sobrando dele. Uma tempestade está envolvendo o navio. Nem os homens mais habilidosos, que é o piloto ali, e aquele que fazia o trajeto, estão confiantes que vão escaparem. Estamos falando de pessoas experientes. Aleluia. Eles estão envolvidos, mas eles não estão mais acreditando. Sabe qual é a palavra que Deus fala para eles através de Paulo? É isso que a maioria dos crentes não entendem. Ele diz, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. É difícil, pastor, pedir para que se tenha bom ânimo quando a situação não é favorável. Eu falei para crer em Deus. Você não precisa ter a sua carne e as circunstâncias estarem contribuindo. Aleluia. Tenham bom ânimo. Vocês estão vivendo... Qual é o nível de tentação e de tribulação que está vindo? Você tem que ter o mesmo ânimo, que é o bom, antes, durante e depois da tentação e da prova. É uma coisa só. A sua alegria não depende do montante de dinheiro que está no bolso. A sua alegria não depende do nível, ok, financeiro que você alcançou. A sua alegria depende unicamente do Senhor. Se você tiver milhões para se ter alegria, não precisa simplesmente jogar fora os milhões. Precisa simplesmente abraçar e viver com Deus. A sua alegria não depende dos milhões. E se não tiver nada financeiramente também, não depende daquilo. Minha alegria depende do Senhor. Eu quero que vocês entendam que esse lado externo não deve influenciar, sabe, o amor que você tem com Deus. Eu tenho que estar amando e andando no amor antes de ter sido provocado. E quando provocado e quando caluniado, tenho que estar andando no mesmo amor, porque eu não ando na influência das circunstâncias. E depois, pastor, aí a alegria é maior. Por quê? Porque passara-se a tribulação. De jeito nenhum. Quando a sua alegria é maior, porque passar a tribulação, é porque você vê as coisas diferentes, dependendo do momento que você está vivendo. Você tem que ser ou ter uma alegria, sabe, igual, que é boa o tempo todo. Antes, durante e depois. Guarde isso para seu bem. Aleluia. Então a palavra diz, no momento daquele, o momento onde a vida deles estavam para ser ceifadas, tenham bom ânimo. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Deve ter sido uma perda grande. Perder um navio, principalmente naquela época, se hoje já não é fácil, imagine antigamente. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo.
Eu sempre amei a maneira de Paulo, pelo Espírito Santo, dele se pronunciar. O anjo de Deus, ele podia só dizer, olha, o anjo de Deus esteve comigo. Mas o anjo de Deus de quem eu sou, ele queria dizer, eu pertenço a Deus, eu não sou um Zé Ninguém não, viu? Tem crente que acha que está desamparado de Deus. Eu sou de Deus, não importa a circunstância. Deus está comigo, não importa a circunstância. O anjo de Deus de quem eu sou, aleluia, e a quem eu sirvo. Você sabe pela leitura da Bíblia que Paulo mesmo disse que não tinha chegado à perfeição. Quem lembra? Ele diz uma coisa, faço, esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz, eu não julgo que tenha alcançado a perfeição, não. Ele queria dizer, eu também estou em crescimento. Não estou perfeito em atitude. Esse mesmo Paulo agora está dizendo, mesmo assim eu sirvo a Deus. Ele está dizendo, eu sirvo a Ele. Aqueles cristãos que só consideram servir a Deus quando tudo não é mais falha nenhuma em sua vida. Quando isso acontecer, você virou Jesus Cristo. Ele não só mora mais em você. Você não só mais está nele espiritualmente. Ok? Você não será somente só um espiritualmente. Mas toda a sua totalidade foi absorvida. Aleluia. Amém? Você não precisa esperar. Isso não quer dizer que você não tenha que crescer. Lembra de Paulo? Eu prossigo para o alvo. O crente tem que estar nessa meta. Eu tenho que estar procurando melhorar cada dia. Mas eu não preciso confessar que sirvo a Deus só quando chegar naquele dia. Eu posso dizer que eu sirvo a Deus aqui e agora. Se eu falhar, eu vou me arrepender. E vou continuar andando com Ele. Mas vou continuar servindo a meu Deus. É assim que vê. O Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo. Dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Meu Jesus, mais uma vez, Paulo está dizendo, eu creio que vai acontecer, do jeito que me foi dito. Se nós dizemos que cremos na palavra de Deus, porque é a boca de Deus falando conosco, nós precisamos acreditar que acontece conosco do jeito que Ele disse. Não precisamos esperar que um anjo apareça, não. Esta ainda é e sempre será a palavra de Deus. Ela é tudo que temos de mais sagrado. Porque ainda que um anjo fale outra palavra, um outro evangelho, que não seja esse aqui, seja anátema, porque o que está aqui não pode ser violado. Quando você começar a ver a palavra de Deus como Deus falando com você, tudo vai ficar melhor para a sua vida. Estamos aceitando essa palavra como se fosse, às vezes, um mero livro, como se ela não fosse tão importante. Embora você não fale isso, mas seu comportamento diz isso. Não é Deus falando comigo, deixa que um dia Ele fale comigo. Pois é, toda vez que você ouvir a palavra, ou ler a palavra de Deus, quietinho no seu cantinho, quero dizer que Deus está falando com você. Então, é muito belo ver o exemplo da crença de Paulo. Porque eu creio que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Somente aqui, amado. Então, você pode ver que a palavra de sabedoria está aqui novamente, sendo manifestada. Agora, ela veio através de quê? Através de um anjo.
Quando Paulo diz eu vejo, a palavra de sabedoria estava manifestada ali, mas não era nenhum anjo. Ela pode vir de várias maneiras. Ela traz sempre revelação do futuro. Eu vejo não era um anjo. Ele simplesmente estava conseguindo captar isso nele, dentro dele. O Espírito Santo mora nele e mora em você. E ele pode falar com você e comigo, lá dentro, com a voz interior dele. Mas isso também pode vir através de quê? De um anjo. Eu quero dizer a vocês que nós não temos na Bíblia direção de estar pedindo anjo nenhum para vir falar conosco. Toda vez que você pede coisas que a Bíblia não manda você pedir, você está em um território perigoso. A Bíblia está dizendo que o anjo veio e falou com Paulo. Se o anjo quiser vir, Deus quiser enviar um anjo para falar com você e comigo, amém. Eu não vou estar orando pedindo isso, ok? Se ele quiser, o importante é que a gente esteja aberto para as revelações de Deus. Não importa se a revelação dele vem quando eu estiver lendo a Bíblia, ouvindo alguém ministrar a palavra. Não importa se a revelação dele vem através de um sonho. Não importa se vem através de uma visão. Não importa se um anjo, ok, apareça para mim. Paulo disse que até o próprio Jesus Cristo veio ensinar ele. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Não era anjo, era Jesus. E ele fala da ceia nos mínimos detalhes, sem ter estado lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele dá o detalhe, sem ter estado lá. Aleluia. Ele recebeu puramente de Jesus, do jeitinho que Jesus celebrou a ceia junto com os outros apóstolos, quando esteve aqui na terra. Aleluia. Agora a palavra da sabedoria se manifesta trazendo revelação. Paulo está dizendo: o anjo do Senhor esteve comigo. Somente o navio vai ser perdido, mas as vidas de vocês não vão ser perdidas. Aquilo ali era revelação do que iria acontecer no futuro. E aí a palavra da sabedoria está presente através do anjo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, ainda dentro, preciso me localizar na hora, ainda dentro da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos, ok? 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e versículo 50 e até o 58, ok? Vamos ler. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, ou meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Isso envolve um trabalho dentro daquilo que Deus mandou você fazer. No lugar, no momento do Senhor.
todo o trabalho de vocês no Senhor, na vontade de Deus, não será em vão. Trabalhos que não são dentro daquilo que Deus mandou fazer, não, ou seja, todos eles serão vão. Aleluia. Não é importante só trabalhar para Deus. É importante que trabalhe para Deus, fazendo o que Deus mandou você fazer e da maneira como Ele quer que você faça. E aí a gente lembra novamente daquilo que Paulo diz. Praticamente eu não batizei ninguém. E aí ele vai dizendo, eu batizei a família de fulano. E você vê que ele não levou seu ministério em batizar pessoas. Por quê? Porque Deus não me enviou a batizar. Lembra? Ele queria dizer, então eu não estava fazendo, me concentrando nisto, porque não era o foco da obra que Deus tinha para mim. Mas batizar nas águas é bíblico, pastor, ok. Mas se Deus não o chamou, e o seu ministério não consiste, você pode até fazer, eventualmente, ok? Na falta de alguém, mas se tem alguém, aquela pessoa é a pessoa vocacionada para fazer. Você vai encontrar muito isso lendo a Bíblia. A Bíblia diz que Filipe pregava o Evangelho, e ele orava e as pessoas eram curadas, os demônios saíam. Mas lembre, os apóstolos ouvindo, se não me falha a memória, Samaria tinha recebido a palavra, o que é que ele faz? Eles vão para lá, e aí você pergunta, e por que Filipe não impôs as mãos? Não era pecado Filipe impor as mãos, ele não estaria pecando, mas eles faziam o que Deus chamou para fazer. Os apóstolos vinham e colocavam as mãos. Não estou dizendo que é pecado, ok? Mas eu estou dizendo que aquela igreja reconhecia aonde devia fazer a obra que Deus tinha chamado eles para fazer. Lembra que Paulo muitas vezes dizia, para não estar lançando, aleluia, fundamento, aonde alguém já tinha lançado fundamento, ele procurava um outro lugar. Esse era o princípio dele, para não estar lançando fundamento aonde era de outro. Não é que é pecado, uma vez ou outra você pode fazer, mas você precisa se concentrar naquilo que Deus chamou para você fazer, e ali fazer muito. Charles Finney dizia uma coisa, ele dizia, eu sei ensinar outros assuntos, mas não faço. Você diz, mas por que não fazia? Porque Deus o chamou para ganhar as almas, e ele não era um mestre. Aleluia. Então ele fazia e simplesmente se concentrava naquilo que Deus o chamou para fazer. Porque se Deus te chamou para fazer algo e você se concentra naquilo, você vai ter uma produtividade muito grande. Mas quando você quer fazer aquilo que Deus mandou você fazer, e também aquilo que Deus não mandou você fazer, ainda que envolva a obra, você não rende muito. Aleluia. Precisamos entender que devemos fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Os versos que nós acabamos de ler, fala do arrebatamento da igreja, e fala sobre um mortal. Você lê todo o texto que está falando sobre a transformação do nosso corpo abatido em um corpo imortal. Aqui diz o mortal, que é o corpo que morre, será absorvido pela imortalidade. Quando Cristo vier, e se Ele viesse agora, nós nem provaria a morte. A Bíblia diz que o nosso corpo seria absolvido, sem passar pela morte. Seria absolvido pela imortalidade. Olha que coisa linda. Nem passaria pela morte. Aleluia. Só que isso daqui, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo, e essa revelação tem a ver com o futuro que virá. A palavra de sabedoria está aqui envolvida naquilo que ele está escrevendo. Ele está falando de um novo corpo que nós vamos ter. Ele está falando do arrebatamento da igreja que virá. É por isso que a palavra da sabedoria, ela tem muito a ver com os planos e projetos
Não em si com objeto, com casa. A gente estudamos a palavra de conhecimento, tinha muito a ver com local, com casa, com o momento ali presente, existente. A palavra da sabedoria, ela fala do futuro, de um momento que ainda virá. Ela não se concentra em objeto, porque o objeto ele existe agora. Então por isso, quando ela aponta para o futuro, ela geralmente está apontando para o plano, projeto. Aleluia. Geralmente ela consiste nisto. Então esse é o plano de Deus que Ele vai executar. Ele vai nos dar um novo corpo. Ele vai arrebatar a igreja. A Bíblia está cheia de palavra de sabedoria, amados. Nós temos aqui, novamente, 2 fatos que vão acontecer, que é o arrebatamento da igreja e que é o novo corpo que nós vamos receber. E isso ainda está para acontecer. Ou seja, é uma revelação de Deus do futuro. E isso é a palavra do conhecimento. Gênesis capítulo 40. Aleluia. Como é bom estudar a respeito dos mistérios de Deus, amados. Começar a ver como Deus trabalha, como Deus faz as coisas. Aprender a palavra do Senhor nos deixa regozijando. Gênesis capítulo 40. Nós vamos ver aqui no Velho Testamento. Nós vamos ver um fato ocorrido. Um fato ocorrido na Bíblia Sagrada a respeito da vida de José. E alguns assim que também se envolveram neste fato. Capítulo 40, versículo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos, ok? Então nós temos aqui alguns versículos para lermos. Nós vamos ler do 1 até o 22. Gênesis 40, do versículo 1 ao 22. Precisamos ler esse relato para que você possa perceber parte dessa história aqui, ok? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1, capítulo 40. Aconteceu depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho. Nem todo sonho é o sonho de Deus, ok? Nem todo sonho traz uma revelação. Mas eles sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. E então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhes disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que eu interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Era a ousadia de José, viu? Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava a uva e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. E então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem.
rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, porque me pusessem